Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Ah, isso. Sejam todos bem-vindos. Que Oxalá abençoe. Para quem não entender essa linguagem, Oxalá é o Mestre, é o Cristo. Desejar um bom estudo para todos nós, né? Reginaldo, Marta. É muito bom ver vocês, viu? Deixa eu ver se eu me lembro. Código Rico. Muito bom te ver, viu, filha? Muito bom. Seja bem-vinda. Quem estiver vindo pela primeira vez, seja bem-vindo também. Se vocês perceberem, todas as pessoas estão comentando que o tempo está passando muito depressa, não é? Em todos os lugares. Mas isso já faz alguns anos, né? Eu costumo dizer que se não fosse a pandemia, hoje seria Natal, né? Porque, na verdade, porque se com a pandemia está voando desse jeito, sem a pandemia estaria em Natal ou Ano Novo, certamente, né? Mas o grande segredo disso tudo, alguns estudiosos, alguns cientistas, que dizem que a rotação do planeta Terra em torno dos outros planetas está mais acelerada. E com isso nós perdemos cerca de 8 horas por dia. Então é como se o dia, ao invés de 24 horas, segundo alguns cientistas, tivesse 16 e não 24 horas. Devido ao acelerar do movimento da rotação da Terra e dos planetas. Olha que coisa maluca. Quem está muito ocupado, fala que é porque está muito ocupado, né? Está muito atarefado, fala que é porque está muito atarefado. Quem não está tanto ou está realmente ocioso ou desocupado, que também tem bastante, fala que não está entendendo, né? Então tá corrido para quem está com tarefas e está corrido para quem está sem tarefas também. E qual que é a tacada dessa celeridade? É que nós aprendamos a aproveitar o tempo na nossa vida. O amanhã, que nunca chega, tem chegado muito rápido. Maluco isso, né? O amanhã que nunca chega tem chegado muito rápido. E o presente, que parece ser hoje, nos faz com que nos percamos se a gente falou ontem, se foi anteontem ou se foi hoje. Como diria a velha Maria, de já hoje. Quando foi que você falou com fulano? De já hoje, né? Então, que nós possamos aprender a aproveitar o tempo da nossa vida. E em Eclesiastes 3 tem uma citação que fala que há um tempo para cada coisa debaixo do sol, debaixo do céu. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para edificar, tempo para destruir. É um tempo para cada coisa. Tempo para amar, tempo para odiar. É essa. Eu acho que essa é a primeira mensagem do nosso dia. Aproveite o seu tempo, se planeje, né? Para que o seu dia possa render mais e que você possa alcançar os resultados e os objetivos que você pensou para aquele dia, né? Que assim seja. Que assim seja.
Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós os agradecemos pela grande oportunidade de hoje e assim convidamos nosso amado amigo e irmão Bezerra para que esteja conosco, junto dos vossos auxiliares e benfeitores, a serviço do bem e da caridade e da nossa evolução. Que assim seja. Olhai os lírios do campo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo de 27 a 31. Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem com eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente quem precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino, e Ele dar-vos-á estas coisas. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, conhecidíssimo, né? Uma frase muito conhecida. Ô Pai, por que o título é Olhai os lírios do campo? E logo no versículo 27, ele diz, olhem os lírios do campo. Lembra daquele estudo onde eu falava que quando o mestre fala, ele fala no modo imperativo. O verbo está no modo imperativo de quem manda, orai e vigiai. Olhai. Quem que falou olhai? O mestre, né? Ele fala com determinação e no modo imperativo. Olhai, vigiai e orai.
cuidai dos vossos pensamentos. Ele vai sempre conjugar nessa forma. Mas como foi Lucas, o apóstolo Lucas, que trouxe a história, o fato para a Sagrada Escritura, nesse momento, Lucas não vai dizer olhai, porque ele só está contando a narrativa do que se passou. Não é o próprio mestre falando novamente, é Lucas agora contando dessa passagem que ele viveu com o mestre, entende? Então ele vai dizer, olhem os lírios do campo. Mas quem deu a ordem para olhar foi o mestre, por isso que o mestre fala, olhai os lírios do campo. Em alguns livros, Mateus ou Marcos, vocês vão perceber a mesma coisa. E no dia que o mestre falou para aquele povo, ele falou, olhai os lírios do campo. E aqueles que vão contar a história depois dirão, olhem os lírios do campo. Então, já é uma estratégia, quase um estudo bíblico, né? Para que vocês percebam quem está falando, né? Quando estiver no modo imperativo, ordenando, determinando, foi o mestre. Quando não estiver, foi um dos seus apóstolos. Entendeu? Olhai, olhem. Vigie os seus pensamentos. Vigiai os vossos pensamentos. Entende? Dá até uma força, né? Uma intensidade. Orai e vigiai. Olha, gente, vigie os seus pensamentos. Orem. É diferente, né? Tem uma potencialidade, né? Um comando, uma voz de comando, né? E ele diz, olhem os lírios do campo. Alguém conhece lírio aqui? Alguém conhece? Sim. Ah, que bom. O que é o lírio? É uma flor? Uma planta que dá uma flor. Porque se o lírio for uma flor, aquele caule e as folhas é o quê? Né? Então, é uma planta que dá uma flor, geralmente branca, né? Tem lírio do brejo, né? Que na beira de brejo alastra, que também é muito lindo, já tomei muito banho de erva daquilo. Mas eu nunca fui buscar, viu? Eu tenho medo do brejo. Eu tomei muito banho daquilo lá. Na cachoeira, lá beirando a cachoeira também temos. E tem o lírio também perfumado, que a gente compra nas floriculturas, né? Lírio de corte. E tem o lírio de vaso também, que é aqueles arranjos lindos, maravilhosos. Ou seja, é uma flor muito bonita, muito bela. E o seu perfume, se você deixar na sala, ele exala pela casa toda. Portanto, o lírio, ele tem um poder de alcance do seu perfume muito longo e é uma flor, todas parecem ser trabalhadas, mas o lírio, ele tem uma leveza, uma beleza diferenciada, né? Para quem estiver lembrando do lírio, eu juro que eu procurei o lírio, mas está numa falta de lírio, e aí não consegui achar o lírio. Fui em 5 lugares atrás do lírio, não achei o lírio. Mas é uma flor muito bela, usada em várias ocasiões, principalmente as ocasiões mais nobres, usa-se o lírio, né? E hoje já criaram até o lírio amarelo, o lírio laranja, né? Tem o lírio branco, o lírio rosadinho, um rosa bem suave, bem leve, né? Mas o mestre fala, olhai os lírios do campo. Os lírios não trabalham, nem tecem, né? Nem fazem fios e ficam tecendo.
E contudo, nem mesmo Salomão, alguém sabe quem era Salomão? Quem era o Salomão? Eu já ensinei sobre Salomão. Quem era o Salomão? Era o rei Salomão, filho do rei Davi, que teve o seu reinado por 40 anos, o rei de Israel. E Salomão era um homem sábio. E era um homem justo. Lembra aquela história das duas mulheres que tinham uma criança que levaram até o rei Salomão? Uma falava, não, a criança é minha. A outra, mentira, majestade, ela roubou a minha criança. E o rei sentado no seu trono falou, misericórdia, e agora? Para quem eu dou essa criança? O recém-nascido. E aí, o rei chamou um dos seus soldados, falou, coloque a criança sobre a mesa, corte-a pela metade e dê metade para cada uma e acaba isso agora. E assim, o soldado colocou a criança sobre a mesa. Na hora que ele ergueu a espada, que ele foi descer a espada, uma delas gritou e falou, não, pelo amor de Deus, por misericórdia, não faça isso. Dê a criança a ela. E aí então o rei identificou que essa que gritou era a verdadeira mãe, porque uma mãe jamais vai querer um fim desse ou qualquer maldade para o seu filho. Ela preferia dar o filho para outra do que ver ele morto ali daquela forma. Então o rei disse, entregue a criança a ela é a verdadeira mãe. Isso é usar de sabedoria, né? Quando Salomão teve a oportunidade de pedir algo ao Criador, a Deus, ele pediu sabedoria. Sabedoria. Ele pediu sabedoria. Acontece que, se nem mesmo Salomão, que era rei, que teve um império de ouro e se vestia muito bem, se nem mesmo ele se vestiu tão bem como um lírio, feito um lírio, e se Deus veste a erva do campo, que é o lírio, que hoje é viçosa e amanhã será lançada ao fogo, não acham que vos dará também o necessário? Almas de pouca fé. Ou seja, se Deus veste de beleza o lírio, que dirá então que ele é capaz de fazer por um filho? E aí, ele nos chama de homens de pouca fé. E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Ah, mas falou tarde, hein? Né? Que isso não vos cause ansiedade. Qual é o mal do século? O que pode ser o início das depressões? O que é aquela angústia que tem morado no coração e na alma de muitas pessoas? Tem dado vazio na vida das pessoas? Tem feito a vida perder o sentido? 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, nós estamos falando de ansiedade. O mestre falou de ansiedade e nós estamos falando de ansiedade. Ansiedade com
o amanhã, não é? Ansiedade com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não é? E tudo isso é material. Quando nós nos colocamos demasiadamente no material, o nosso espírito fica perturbado. Fica pensando no dia da cirurgia. Fica pensando o que vai dar para pagar esse mês. Fica pensando naquela porta que ainda não se abriu. Fica pensando. Fica pensando no resultado do exame. Fica pensando se o seu filho vai tomar um rumo, não. Fica pensando no seu... Fica pensando. Ansiedade. E o que é que nos faz ficar pensando? A ansiedade. Não é maluco isso? A ansiedade. O que acontece? Primeiro passo, ela não nos deixa dormir. É a noite do filé à milanesa. Vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a direita, vira para a esquerda, vira para 2 horas, 2h30, 3 horas, 3h30. Aí você quer pegar no sono, 10 para 6, 5h30. Está na hora de levantar, querido. Alguém tem que trabalhar nesse país, não é? E vai trabalhar daquele jeito, né? Bom dia, fulano, que seja. Eu tinha uma colega, quando eu trabalhava na farmácia, ela entrava às 14 horas, Deus a tem, ela foi embora recentemente. Boa tarde, fulano. Que seja. Oxe, meu Deus do céu. Por 5 anos desse jeito. Que seja. Nossa, o que será que acontece? Então, nós precisamos, além de olhar os lírios do campo, e o que representa o lírio? O lírio representa a beleza. Representa a leveza. Salve Deus! Representa a simplicidade. O lírio representa o perfume, a fragrância da vida. Será que nós temos olhado a vida mais pelo ângulo e pelo lado lírio da vida, ou nós temos olhado mais preocupados com esse amanhã, com esse comer, com esse beber, com esse vestir? Se nós não nos lembrarmos que nós somos espíritos investidos num corpo, e não um corpo investido no espírito, nós vamos perder o norte da coisa. Então, quando ele fala, gente, presta atenção, se até os lírios do campo, que são belos, Deus se preocupa com eles, que dirá com cada um de vós, que são imagens, criados à imagem e semelhança do Mestre, do Criador. Entende isso? Mas o que a gente faz? Primeiro ato é entrar em desespero. Né? Esse evangelho nada mais quer dizer assim: ei, tem alguém aí? Calma, põe o pé no chão e eleva o teu coração. Tem uma frase que diz que o milagre acontece quando nós colocamos de joelho o nosso coração diante de Deus. Não é quando você coloca o joelho no chão, mas quando você ajoelha o teu coração diante de Deus. É aí que o milagre acontece, que a bênção acontece. E se nós queremos vencer esses desafios,
Ah, então eu não preciso mais me preocupar com o que comer, com o que beber, vai vir. Não, não é assim. Né? Amanhã eu nem vou trabalhar. Né? Como diria o Roberto, além do mais, amanhã nem vou trabalhar. Não é assim. Né? Não vai nessa vibe que vai dar novidade. Né? Mas também é um ditado que diz que Deus alimenta todos os pássaros, mas Ele não joga comida no ninho. Interessante. Deus alimenta todos os pássaros, mas Ele não joga comida no ninho. Ah, então quer dizer que eu tenho que continuar buscando isso? Tem que continuar buscando. E aquilo que te falta, Deus proverá. Aquilo que você precisa, você vai buscar. Aquilo que você necessita, Deus vai te dar. Porque entre precisar e necessitar, tem uma grande diferença. Ou seja, será que tem alguém entre nós, o que eu acho impossível, que tem sofrido por ansiedade? Dificilmente você vai encontrar alguém que tenha sofrido com ansiedade no século XXI. Os consultórios de psicólogos, de terapias, de profissionais da saúde mental, psiquiatras, andam vazios. As pessoas quase não têm cometido atrocidades. Entende isso? Só se for em outro planeta, porque na Terra não. Não é? Ou seja, o recado é, ou você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, confiamos no Deus Criador, ou nós mataremos a nós mesmos, de ansiedade, inclusive. E a ansiedade que nos traz perturbações, não é? Perturbações, ela rouba a tua paz, ela rouba o teu sono, ela rouba a tua felicidade, e você não consegue mais se sentir seguro em nada, por conta da tua ansiedade. Agora, quem crê, por mais humanos que sejamos, será que já não está na hora de se colocar no colo de Deus um pouquinho? E de confiar? Você sabe por que nós estamos nesse barracão? Por mais difícil que tenha sido para mim essa luta, manter isso aqui com a ajuda de alguns filhos, por confiar. E uma filha me falou uma vez, e eu falei, antes de vir para cá, gente, eu vou fazer uma loucura. E ela falou, pai, eu sempre confiei nas suas loucuras. Isso me emocionou profundamente. Porque quando nós saímos do meu quarto e construímos um cômodo na casa de uma amiga, e depois saímos da casa da amiga e alugamos aquele barracão enorme, que até então era uma imensidão, eu falei, nossa, aqui nós vamos poder rodar, cantar, dançar, vai sobrar espaço, tem 2 metros para cada filho. Quadrado, né? Deu 6 meses, ela, vai mais para lá. Ô fulano, vai mais para cá. Pô, você está em cima da entidade. Fala para aquele povo que não pode ficar na porta, entupetado daquele jeito. Era bem assim, verdade. E não satisfeito, tivemos que fazer o puxadinho lá fora. E aí ficava a gente debaixo do puxadinho. Estava quase fazendo o 2º andar. Lá onde fica a caixa d'água, ficava a caixa d'água. Que loucura. É, o mezanino. Quando era em casa, era um fuá. Não é, Pia? Eu ia tomar banho 6 horas, 5h30 já tinha gente chamando. Eu não sabia se tomava banho, se eu jantava, se eu... Aí eu tinha que pegar a roupa no quarto da minha mãe, atravessar a sala, já tinha gente na sala. Aí eu não sei se eu janto, se eu não janto, se eu ofereço a janta, se eu fico sem janta, se eu ofereço e fico sem também. Privacidade zero.
Aí tinham vários ambientes. A turma que ficava na cozinha, a turma da copa, a turma da sala, a turma debaixo da árvore no quintal e a turma da área do fundo. E naquela época, eu defumava um por um. Um por um. Tivesse 30, o pai Tobias atendia os 30 e defumava um por um antes de começar. Para entrar no meu quarto, saíam 2, puxava a porta, o outro vinha para trás da porta, aí saiu o outro para entrar mais um. Uma cama, um armário, um guarda-roupa e um pequenino corredor com um congazinho, que está lá até hoje, e um toco ali no meio. Mas vamos construir, vamos construir. Mas tinha mais do que uma entidade naquele quarto. Depois foi chegando mais. Depois foi chegando, né? Nós estamos falando do começo, né? Aí depois desenvolvemos, né? Outras pessoas, né? No mesmo quarto, é. Aí começamos a atender em 2 entidades lá no quarto. Imagina, se para um já era... Não, vamos tirar essa escrivaninha daqui no dia do atendimento, depois na hora que coloca a escrivaninha. E limpa o quarto, e tem pipoca debaixo da cama, aí debaixo do armário, e passa aí, eu vou tomar banho, enquanto vocês limpam. Era uma loucura. Era carro dos 2 lados da rua. Aí construímos esse cômodo lá, na casa da amiga, lá em cima. A mesma coisa. Nossa, que grandão. A mesma coisa. Ficamos ali 1 ano. Mas são essas loucuras, essas ousadias, esse atrevimento devido à fé, devido à confiança. E de lá, do barracão grande, viemos para cá, devido à fé, devido à ousadia, por se colocar no colo do Criador. Talvez seja isso, atenção, talvez seja isso que cada um de nós precisamos. Talvez seja isso que nós precisamos, essa ousadia, esse atrevimento na fé. Não tenha medo, ouse, se joga. Eu venho falando se joga várias vezes, se joga. Qual o seu plano? Qual o seu planejamento? Qual a sua intenção? Qual o teu sonho? Qual o seu desejo? Se joga. Confia, peça ao mestre, não tenha medo. Entende isso? Vai. E ele fala, se nem mesmo o lírio, o Senhor, o Criador deixou de lembrar, ainda que ele depois vai secar, né, vai dar suas flores, vai secar, vai ser lançado ao fogo. No final a gente vê que tudo vira cinzas, né? Até o lírio, né? Que dirá cada um de vós, criaturas, e criados à imagem e semelhança do Mestre. E nós precisamos ter essa certeza. Sabe quando alguém tem medo de dormir com as luzes apagadas? E parece que a luz dá segurança, e dá mesmo. Se você tiver o Criador como a sua grande luz, você vai se sentir mais seguro, mais confiável. Portanto, essa questão da ansiedade, que o Mestre já falava há mais de 2000 anos, e que ainda permeia, nos persegue e nos atormenta, nós precisamos trabalhar nisso. A sua ansiedade é algo unicamente emocional? É uma pergunta. Ou a sua ansiedade tem tudo a ver com ausência de fé? Tem ansiedade como, vamos dizer, distúrbio ou doença causado pela questão emocional? Tem. Mas até que ponto ela está no fluxo emocional e até que ponto ela passa
a passear na sua ausência de fé e de confiança no Criador. Entende isso? É esse feeling que nós precisamos ter. A sua ansiedade é só uma questão emocional? Da mesma forma que alguém fica agitado, alguém pode ficar ansioso. Ou a sua ansiedade é realmente a ausência de fé, não confia nem no Criador. Ou não se sente nem filho dele ou filha dele. Né? Eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu joguei pedra na cruz, ou Deus esqueceu de mim. Esses são os maiores absurdos que nós podemos ouvir. Entendo, respeito, mas não diga isso. Agora que você tem conhecimento, não diga isso. E o mestre volta a dizer, se Deus, né, cuida até do lírio, cuida dos pássaros, até das formigas, que dirá de cada um de vós que foram criados à imagem e semelhança. Então, o grande recado é, a sua ansiedade é somente emocional, ou a sua grande ansiedade é ausência de fé, de esperança, de acreditar? Pense nisso. De repente a gente pode estar brincando que tem fé. Nem tudo é para se desesperar. Ou, como é que é? Quem tem fé tem o direito de se preocupar, mas não tem o direito de se desesperar. Maluco isso, né? Isso eu aprendi ouvindo de espíritos durante estudo, viu? Não li em lugar nenhum e nem vi em lugar nenhum, ninguém me falou não. É igual aquela, o que você precisa, você vai buscar, com as tuas forças. E o que você necessita, Deus vai te dar. Entendeu? Mas nós temos ansiedade para conhecer alguém, nós temos ansiedade para colocar alguém na nossa vida, para começar um relacionamento, não é? Nós temos ansiedade por aquela casa, nós temos ansiedade por aquele trabalho, mas é essa tua ansiedade que pode te desviar da grande oportunidade que Deus tem para te dar. Essa tua ansiedade que pode fazer a vaca ir para o brejo, porque o plano de Deus era outro para você. E quando a gente tem ansiedade, a gente se precipita. E quem se precipita, geralmente dá novidade. Que eu não posso falar a palavra. Dá novidade. Se você deixar que Deus haja da forma que Ele tem que agir, cara, vai sair tudo certo, vai sair perfeito. Não se precipite. Cuidado com os frutos da ansiedade. Precipitação. Fala o que não deve falar. Fala para quem não deve falar. Faz o que não deve fazer. Perde noites de sono. Perde o apetite. Perde oportunidades de trabalho. Perde oportunidade de bons negócios. Perde a oportunidade de ser feliz, porque ficar contando a sua vida para todo mundo, uma ânsia louca de querer falar da tua vida para as pessoas. Cuidado para quem fala. Entende isso? A ansiedade. E ele termina dizendo que isso não vos causa ansiedade. Os gentios que se afadigam com essas coisas, quem eram os gentios? Quem eram os gentios? Por cima da carne seca, né? Não era? Vamos dizer, a elite, né? A elite. Ficam preocupados com essas coisas do mundo. Com o carro do lançamento, com isso, com aquilo, com aquele outro. Tudo ilusão. Nada preenche a tua alma, nada disso preenche o teu coração e a tua alma. Mas o vosso Pai sabe perfeitamente do que precisam. Deem, pois, prioridade ao reino, e Ele dar-vos-á estas coisas. Ele termina.
Dê prioridade àquilo que é divino, àquilo que é sagrado. Ao divino, ao sagrado. Porque no dia que você perceber que a tua vida tem sentido, que a tua encarnação tem que fazer sentido, que a tua existência tem que fazer sentido, tem que ter gosto, tem que ter cheiro, tem que ter cor, tem que ter tesão pela vida, tem que ter prazer em levantar, tem que ter prazer em olhar no espelho e refletir uma imagem linda. Tem que ter prazer em fazer parte da vida das pessoas. Tem que ter prazer na hora que chega no seu trabalho, na hora que retorna para sua casa, para sua família. No dia que tudo isso fizer sentido, as outras coisas cairão por terra. Eu te garanto. Você vai falar, putz, eu sou milionário. E é verdade. Você vai se dar conta que é milionário. E aí, isso só acontece quando a gente vai de encontro ao sagrado, ao divino. Porque se a gente ficar olhando o mundo com os olhos do mundo, a gente vai cair na mesma que todo mundo e vai sentir somente o sabor do mundo, mas não vai sentir aquilo que é divino, que é eterno, que ninguém rouba, né? Que eu falo sempre, coisas que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Né? Que assim seja. Como eu procurei o lírio, não achei o lírio. Nós vamos ter uma experiência diferente hoje. Eu fui atrás de uma outra planta muito sagrada. E que muitos de vocês conhecem. Que é, escrevi até de azul, a flor de lótus. A flor de lótus, não sei se vocês sabem, ela vive quase no pântano. Ou pelo menos numa água um pouco barrenta, meio que parada, com lodo, sabe? E daquelas folhas, é uma água, não é uma água de movimento, sabe? É uma água com raízes, com lodo, uma coisa maluca. E naquela água tem a planta lótus com as suas folhas, e das suas folhas, no centro, sai uma planta linda, que é a flor de lótus, né? Qual o simbolismo? Primeiro é o simbolismo, a simbologia da sabedoria. É você tirar da lama e mostrar aquilo que você tem de melhor. Olha que interessante. Sua vida pode até estar assim, enraizado, cheio de nó, essa água parada, mas você consegue extrair de tudo isso e trazer para fora de você o seu melhor, que é a flor, onde as abelhas passeiam e os pássaros beijam. Exala também um bom perfume. Essa simbologia de sabedoria também é uma simbologia lótus de proteção, de equilíbrio. Então, eu vou pedir, não sei quem vem, mas eu vou pedir para que consagre para nós essa essência da flor de lótus, já que eu não achei o lírio em flor, não achei o lírio em essência, nós vamos trabalhar com a flor de lótus, que é esse poder de refazimento, de empoderamento e de sabedoria que ela faz. Naquele lugar, não tinha como dar uma planta tão linda como o lótus, entendeu? Entende isso? É como se, olhando para a vida de fulano, se não fosse pelo divino e pelo sagrado, não teria
como ele tem um semblante de paz e de beleza e de confiança e de tranquilidade, como ela tem, como ele tem. Entende isso, essa analogia? Né? Então, o exercício é esse, que nós consigamos, ainda que aquilo, eu falo, né? Às vezes 5 quilos não pesa para mim, mas pesa para o outro. E quando você olha o problema do outro, você fala, não acredito que ele está reclamando disso. Felizmente ou infelizmente está. Não pesa para mim, mas pesa para ele. Eu já teria resolvido de outro jeito, mas ele insiste, né? Ou não enxergou pelo mesmo ângulo que eu enxergo. Então, cabe a nós respeitar, né? Cabe a nós respeitar. Finalizando, lembra um dia que eu falei, quem não pisa nas mesmas pedras não tem o direito de julgar, né? Então nós vamos agradecer e nesse agradecimento nós vamos nos voltar ao Criador e vá revisando a sua vida aí, não sei quais são os nós, as raízes, o lodo, né? Não sei se você já se sente um lírio. Eu, particularmente... Ai, está se achando? Não estou me achando, não. Eu me sinto um lírio. Eu gostaria que todos nós nos sentíssemos um lírio. Mesmo com os desafios da vida, mesmo com os desafios da vida. E de repente a gente está se comportando como tiririca. Ou colonhão, cortando os outros por aí. Entende isso? É uma reflexão. Se coloque em situação de oração. Vamos agradecer a Deus pelo dom da nossa vida. Nos colocar na posição de filhos e de filhas, acreditando que Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Se alguém acha que está aqui à toa hoje ou que veio aqui à toa, você está muito enganado. Tinha que ser hoje. E tinha que ser agora. Agradeça. E peça ao Criador que Ele te faça um lírio resplandecente, lindo, perfumado. Que Oxalá nos abençoe e que a gente retome a caminhada como filhos, criaturas ligadas. Que assim seja. Nesse estudo hoje é mais como... Eu sinto muita gratidão por esse estudo de hoje. Porque eu passei por esses 2 estágios. No meio do pântano, enraizado na lama. E eu passei pela parte onde a ansiedade emocional faz morada também pela ansiedade causada pela falta de fé, que foi muito grande. E por muito tempo eu ouvi na casa aqui, ou dos amigos, família, confia, espera no tempo, sabedoria. Só que aquela ansiedade, por falta de fé e pelo emocional, não deixava eu entender que eu precisava confiar, que eu precisava esperar o tempo. E quando eu ouvia a palavra, o tempo, confia, eu ficava até com raiva, porque eu não aguentava mais ouvir aquilo. E depois de um tempo, noites e noites sem dormir, vivendo de cigarro e café, eu comecei a entender. E depois que a fé começou a apontar de novo, que as coisas foram voltando a clarear, que eu fui perdendo o medo do escuro de novo, eu entendi e eu sou muito ansiosa, muito. Todo mundo aqui sabe, muito ansiosa. Porém, hoje eu consigo nivelar essa ansiedade.
Porque na hora que ela está apontando, na hora que o batimento cardíaco estoura, que começa aquela dor no peito, eu lembro do confia. E hoje o confia para mim faz tanto sentido, tanto sentido. E sair desse pântano, desse lodo, de tudo isso, e brotar uma flor, e ainda ouvir esse estudo hoje, é de muita gratidão. Muita gratidão. Então, se você hoje está cansado de ouvir a palavra confia, cansa não. Confia mesmo, porque no final dá tudo certo. Que assim Obrigada, seja. Pai, porque esse estudo hoje para mim foi... Gratidão. Alguém gostaria de partilhar? Eu quem? Devagar. Não, um de cada vez. Gente, está tumultuando. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Ou de falar de alguma experiência? Tudo certo? Deixa eu olhar para a turma de trás também. Gostaria? Deve ter um monte de amiguinhos falando, mas não posso passar o microfone. Não dá, né? Perfeito. Então nós vamos cantar. Para quem não entendeu ainda, quando nós usamos esse ponto, para quem não entendeu o que é ponto é o canto, viu? Então nós chamamos o canto de ponto. O ponto é o canto. Eu vou traduzindo, né? Agô quer dizer, com licença. Opa, vai dar para entender. Ou, desculpe. Então, quando a entidade está conversando e você precisa interferir, falar, agô, meu pai. Né? Com licença, meu pai. Né? Ou, sei lá, você trombou, bateu alguma coisa da entidade, agô. Se for guardião, não fale agô. Porque ele vai te agoar. Não vou nem falar. Né? Você fala com licença direto. Se for da direita, você vai usar agô. Se não for, fala com licença ou me perdoe, qualquer coisa desse sentido. Mas não fala agô. Eu avisei. Depois não vai falar, o pai nunca me falou. Eu falei sim. Você que não prestou atenção. E ele vai te dar um... Tá gravado, Vê o vídeo depois, você vai relembrar. Então, agô quer dizer com licença, desculpe, né? Depende da ocasião que você vai usar. Então, quando eu falo agô, 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 meu pai, né? Eu estou pedindo com licença, estou pedindo desculpa, estou pedindo perdão. Entendeu? É agô, não é? Como é que era aquele lá? Como é que era aquela canção que cada um falava uma coisa? Aquele ponto? Do seu agô novo, né? E alguém falava o quê? Seu avô novo? Falava tudo menos agô. Eu falei, meu Deus, o que vocês estão cantando? Eu olhava para tudo. Um dia eu falei, gente, né? E ainda tem uns pontos aí que tem gente que troca a palavra. Né? Mas vamos lá. Agô, 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 meu pai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Agô, 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 meu pai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo em paz? Tudo certo? Nosso estudo serviu para algo dentro de nós? Que bom, né? Graças a Deus. Então vamos ficar de pé? Quero pedir licença, papai. Sim, filha. E eu quero pedir, assim, agradecimento e que eu estou muito feliz pela minha filha ter concluído o curso de Reiki. Ah, que maravilha. O nível 1, nível 2. Que maravilha. Que ela está tendo essa oportunidade Sim. de seguir na espiritualidade e cuidar do próximo. Perfeito. E eu quero agradecer a ela por isso, por ela ser nova. Sim. E a adolescência está aí, é difícil ela ter aceitado esse desafio. Perfeito. Gratidão, minha filha. Vem cá, Lolo. Eu vou dar um abraço em nome de todos nós. Vem cá, é comigo. Allah te abençoe, viu? Amém. As coisas sagradas, elas servem sempre para duas coisas: para curar o próximo e para sua autocura. Nunca esqueça disso. Então, filha, a sua tarefa é curar o próximo e a sua autocura, tá? Uhum. A minha espiritualidade, ou a espiritualidade que me acompanha, é para curar o próximo e para minha autocura enquanto ser humano, tá? Nunca esqueçam disso. É uma tarefa dupla, tá? Oxalá te abençoe. Parabéns. Parabéns. Né? Em pleno século XXI, né? Jovens e adolescentes se interessar por energia, pelo que é sagrado, pelo que é divino, né? Competir com jogos celulares e outras atrações das redes sociais não é para qualquer um. Né? Nos enche de esperança, exatamente. Exatamente. É muito bom quando você tem aliados assim, e se você tiver uma necessidade ou um mal-estar ou precisar, você tem ali, dentro da sua casa, alguém que você pode recorrer, que pode impor as mãos e pode nos ajudar, né? Que assim seja. Então, que Oxalá nos abençoe. Vamos agradecer por essa terça-feira maravilhosa. Que Deus possa nos embebedar de coragem, de entusiasmo, de superação e de sabedoria. Que nós sejamos lírios por onde passarmos, onde estivermos e com quem estivermos. E que assim nós possamos também agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, que com toda a sua luz, a sua simplicidade, a sua bondade, está sempre presente nos nossos estudos. Agradecer a todos os irmãos que nos visitam nesta noite e agradecer a egrégora de proteção desta casa, deste terreiro santo, desse espaço sagrado que ilumina e que irradia as luzes mais brilhantes do universo. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, a quem é de bênção, uma boa noite a todos.